Como usar a sombra original da foto para criar imagens mais atrativas em suas campanhas. No vídeo de hoje, eu vou tratar essa imagem e mostrar todo o meu processo para criar uma imagem com aspecto mais publicitário. Nós vamos criar estrutura de trabalho funcional, separar a sombra para usar em qualquer tipo de fundo e de bônus vamos criar uma composição com técnicas que eu uso no dia a dia para ganhar mais performance nos meus trabalhos. Mas antes, se inscreve no canal, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos pro vídeo. Olá pessoal, sou Sandro Sampaio, especialista em tratamento de imagens publicitárias. Estou aqui para te ajudar a melhorar o seu tratamento de imagens e otimizar o seu fluxo de trabalho. E hoje vamos criar essa imagem usando a sua própria sombra para fazer uma composição mais publicitária. Vamos nessa então. Eu já fiz o recorte dessa imagem, já fiz o pathzinho. Se quer saber como é que faz um path, eu vou deixar o link aqui nos cards. Então aqui eu vou cortar, vou fazer a medida do Instagram, que é o 1080 por 1350, só que eu vou fazer na proporção, não vou tratar ela nunca pequena, sempre trato ela grande e depois eu deixo ela no tamanho mais adequado. Esse tamanho é o 4x5. Então aqui eu vou usar o crop, tem 4x5 lá, vou aumentar um pouco aqui, Enter, só vou achatar, vem aqui em Layer, lá tem Image e vou rodar minha estrutura. Eu gosto de trabalhar bem organizado porque eu quero ter, por exemplo, as cores separadas, os ajustes separados, sombra, nitidez, se tiver alguma logo para colocar, eu gosto de trabalhar sempre separado com as imagens. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. Então vou rodar essa estrutura aqui, ó. Eu tenho aqui um base com recorte, pronto. Ele já criou toda a estrutura que eu vou usar. Só não vou usar volume nessa imagem que não é modelo. E eu tenho aqui, ó, pixels, tem a sombra e o fundo. Aqui no fundo eu vou colocar um solid color qualquer aqui. Aqui uns 35, deixa 0 para não ter nenhuma cor. Por enquanto, fundo. Ok, então vamos pegar o path. Aqui eu vou selecionar ele. Botão direito, Make Selection. Vou colocar 0.8, que é para dar um feederzinho nas bordas. Ok, e agora aqui coloco uma máscara. Pronto. Já tenho recortado. Vou buscar aqui um fundo qualquer. File. Esse link que eu quero mudar depois. Esse fundo. Vou colocar um tecido por primeiro. E aumentando proporcional sem modificar a estrutura. Então aqui, ó, ele vai sempre na proporção. Ele aumenta um lado e o outro junto, para não ficar distorcido. Aqui tá legal. Deixa eu ver como é que segura o Shift na máscara. Ele vai mostrar para onde é que está a sombra. Então eu vou criar uma sombra desse lado aqui. Vou criar aqui um gradiente. Pode ser com essa cor. Só deixa menos 90 para ser lá de cima, que a sombra está para cima. E vamos trocar essa cor aqui. Vamos tirar a saturação. Ok. Coloca um Multiply e vamos diminuir a opacidade. É só para ter uma cheirinha lá do outro lado. Beleza. Já está funcionando. Bom. O que eu preciso mais? Eu gosto de trabalhar também. Agora eu vou dar uma ajustada em algumas cores aqui. Vamos fazer alguns bônus. Vamos selecionar aqui com laço. Seleciona assim, de qualquer jeito. Segura Alt, Shift, Ctrl e clica na máscara. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma intersecção entre essa seleção. Vai ficar só a seleção do sapato. Vou vir aqui ajuste de luz. Vou chamar uma curva. Vou baixar aqui na base para não ficar tão estourado. Vou deixar um pouco mais amarelo isso aqui, pegar o canal do amarelo aqui ao invés do RGB. Vou pegar o canal do Blue. No Blue para cá eu coloco azul e para cá eu coloco um pouco de amarelo. Vou no canal do vermelho, mesma coisa. Para cá eu coloco cian e para cá eu coloco vermelho. Vou deixar mais ou menos assim. Legal, só que pegou no salto. Eu não quero que pegue tanto. Para não mexer na máscara, dou 2 cliques. E pela camada de baixo, eu já mostrei como é que se usa isso aqui em outros vídeos. Vou puxar para cá até sair das sombras. Esse outro sapato aqui eu quero deixar um pouco mais marrom. Seleciona, Shift, Alt, Ctrl. Só que tem que ser aqui, ó, na seleção dos sapatos. Chama uma curva. Pega o canal do azul, puxa para cá. Canal do vermelho, puxa para cá. Um pouco aqui. Interessante. Tá bom. Esse aqui agora um pouco de vermelho.
seleciona de qualquer jeito, Alt Shift Ctrl e clica na máscara. Chama uma curva. Aqui eu vou colocar um pouco de vermelho e um pouco de amarelo também. Tá bom, legal. Bom, as cores ficaram interessantes. Agora eu vou pegar a sombra. Clica aqui no Retox, duplica para layer para pasta das sombras e apaga, pinta de branco essa máscara para aparecer novamente. Detalhe importante, quando você quiser usar a sombra original de uma foto, o bom é que a sombra ela não tem a textura, tipo esse sapato aqui, ó. Porque por mais que eu recorte, depois eu tenho que trabalhar para tirar esses veios aqui da madeira para usar a sombra original. A não ser que a sombra também eu vou usar no fundo de madeira, aí até dá certo. Mas o importante é que seja ou fundo branco ou fundo cinza. No caso, eu prefiro cinza mais claro. Branco porque o branco ele devolve muito a iluminação, então eu não gosto muito do branco. Então eu prefiro cinza. Esse cinza aqui já é um pouco escuro, mas ainda serve. Pode ser um cinza mais claro, assim, um cinza um pouco mais claro que esse aqui. Esse é um detalhe importante. Vamos lá pro vídeo. Uma das coisas que eu gosto de fazer, essa imagem deve estar um pouco em baixa qualidade, eu peguei pra gente fazer o tutorial. Aqui ó, nas sombras, se ele tivesse um pouco de sujeira, eu gosto de usar um filtro. Eu uso esse aqui ó, Portraitor. Porém, como nem todo mundo tem esse filtro, eu vou usar um Blur. Então eu vou usar o Surface, que também consegue fazer a mesma função. Só que eu tenho que aplicar na imagem. Lembrando que a imagem original recortada está por cima. Essa aqui só vale para sombra. Filter, Surface Blur, Surface Blur. Pronto, ó, ele já deu uma melhorada. Ó. Já tirou esse craquelado. Ok. E agora é só eu passar para Multiply. Pronto. Já tem a minha sombra original e já está funcionando no fundo. Vou dar uma escurecida aqui nas sombras. Posso dar um Ctrl L aqui e dar uma fortalecida aqui nas sombras. Ó. Ok, já está interessante. E para ficar mais legal essa composição, deixa eu pegar aqui um grid que eu tenho aqui guardado. Se alguém quiser esse grid aqui, é só me pedir, tá? Aí nos comentários. Eu gosto de usar como regra de composição. Então eu vou colocar aqui. Vou jogar lá para cima, para não ficar. E se essas cores estão me atrapalhando, botão direito, ou posso vir aqui FX, Color Overlay. Deixa branco. Tá bem aqui, tá bem centralizado. Agora eu vou fazer umas sombras aqui de umas palmeiras aqui do lado. Vou ver aqui uma imagem que eu tenho. E aqui já começa alguns bônus, né, como eu tinha falado. Então aqui eu vou fazer um recorte por canal. Vou ver qual que é o canal que está mais contrastado. É o azul. Duplico esse canal, porque ele que vai ser minha seleção. Dou um Ctrl I para inverter. Tudo que é branco fica preto, tudo que é preto fica branco. Ctrl L. E agora, até o branco ficar bem puro. E puxa esse preto aqui para o preto ficar pronto. Clica, já selecionou. Posso colocar uma máscara. Tirei o fundo aqui, tudo recortado. Carrega para cá. O que eu preciso da verdade dessa palmeira é só a sombra, não preciso da palmeira em si. Eu só trouxe só para a gente ver como fica bem recortado. Se eu quisesse colocar aqui, dá para ver que está bem recortado. Porém, o que eu quero é só o formato. Então, fiz bem. Então eu vou chamar aqui um Solid Color. Vou chamar um Solid Color. E vou carregar a máscara para cá. Pronto. Não preciso mais da palmeira. Eu já tenho o formato da sombra. Vocês vão entender o que eu vou fazer agora. Ctrl T, botão direito, flip horizontal, arrasta para cá. Duplica aqui embaixo. É interessante. E agora passa para Multiply as sombras. Como elas estão muito fortes, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos dar um blur aqui, né? Porque uma sombra ela não é tão seca assim. Elas não estão secas, elas têm um blur. Então eu vou aqui em Filter, Blur, Motion Blur. E aqui eu vou dar mais ou menos uns 180. Já está interessante. Ok. No de baixo eu vou só mudar o ângulo. Filter, Blur, Motion Blur. E agora vou colocar para cima. Beleza, ficou interessante. E agora eu vou deixar próximo da opacidade.
outras sombras. Já tá interessante. Posso desligar aqui minha grade. Ok. E agora o que eu vou fazer é colocar uma cor no fundo, para não ficar tão simples assim. Vamos tentar colocar uma cor legal aqui. Vou colocar um Gradient Color. Também, se quiser saber como é que usa o Gradient Color, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards. Espero que esse vídeo esteja te ajudando. Deixa um like para fortalecer nosso trabalho. Então vou colocar aqui um verde. Ok. Pronto. Agora, vamos dar um pouco de volume para essa imagem. Lá em cima de tudo, aqui, Shift Ctrl Alt E, Filter, Other, High Pass, vou colocar uns 80, passa para Soft Light, ficou muito escuro as sombras, então 2 cliques. Quando começar a sumir a sombra aqui, eu paro, seguro Alt, abro e volto um pouco. Ok. Legal. E agora vamos colocar nitidez. Só que a nitidez tem o seguinte, eu não posso colocar nesse fundo aqui, senão vai marcar muito. E também as bordas podem ficar meio estouradas. O que eu vou fazer? Duplica, vou até usar o próprio High Pass, Filter, Other, High Pass 1 e Linear Light. Como ficou forte, o que eu preciso? Eu já tenho uma seleção dos retoques aqui, que é do som dos sapatos. Então agora eu vou segurar o Ctrl, clica, Select, Modify, Contract 1. Ele vai ficar um pixel menor. Eu vou colocar uma máscara. Pronto, ele vai ficar somente em cima do que eu preciso. Eu vou diminuir para 50%. Tá bom. Vamos ligar aqui a nossa grade, File, Place Linked. E agora eu vou colocar aqui um logo aqui que eu separei aqui. Propaganda de Valentine. E para ficar bem dentro do meu grid. Aqui já fica interessante. Tá. Liga o grid. E aqui embaixo vamos colocar as redes sociais. Eu já tenho separado aqui também na minha biblioteca. Também outra coisa que eu gosto de usar bastante é a biblioteca. Puxa para cá. Para cá. Seleciono os 3. Alinha. Um pouco distante, deixa. O grid. Agrupa e vamos deixar branco. Agora no grupo aqui, ó, eu vou colocar como redes sociais. E eu vou colocar aqui um color overlay de branco. Posso desligar aqui meu grid. E agora, se eu quiser, por exemplo, eu preciso trocar o fundo. Só que daí eu tenho que refazer só esse cara aqui, ó. Então desliguei aqui, por exemplo, botão direito, relink. E aí eu posso colocar, por exemplo, um papel aqui, ó. Tem gente que faz textura de papel. Não tá tão grande. Posso trocar a cor do meu gradiente aqui, eu posso escolher uma outra cor. Link to file. Então eu posso fazer várias brincadeiras aqui, ó. E aí o que eu tinha? Essa arte. E eu consegui essa arte usando a sombra original e algumas técnicas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like para fortalecer nosso trabalho. Se inscreve no canal. Eu fiquei ausente aí umas 2 semanas aí porque voltou a minha faculdade. Mas vou tentar manter os vídeos aqui no canal. Se quiser comentar, tirar alguma dúvida, eu vou ter o prazer em te responder. Até o próximo vídeo e um grande abraço.